A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja agora em nosso coração e permaneça para todo sempre. Os que creem digam amém, glória a Deus. Glória a Deus. Invoquemos agora a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que Ele com a sua luz nos ilumine, com a tua sabedoria Ele nos encha os nossos caminhos, para que nós possamos trilhar a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos a tua presença em nossa vida. Nós abrimos o nosso coração para que tu entres e permaneças dentro de nós, fazendo de nós o teu santuário, para nos iluminar, para nos ensinar todas as coisas, para nos dirigir com seus próprios olhos, porque tu és lâmpada para os nossos pés e és luz para o nosso caminho. Espírito Santo de Deus, nós queremos a tua presença em nossa vida para nos tornarmos mais que vencedores em Cristo Jesus. Os que creem, digam amém, digo glória a Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora em teu nome. Vem, pois, cumprir a tua promessa e estar junto conosco. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora conosco. Sintamos a presença real, efetiva, total, plena dele aqui conosco. Sintamos essa presença. E aproveitemos a presença de Cristo para pedirmos a Ele perdão dos nossos pecados. Vamos primeiro confessar os nossos pecados. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós confessamos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas faltas que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Senhor Jesus, digam todos comigo, Senhor Jesus, declaramos que estamos arrependidos e te pedimos perdão, Senhor Jesus. Sintamos agora o perdão maravilhoso de Jesus. Aquele perdão que é incondicional, que Ele dá a todo momento, que a gente com contrição lhe pede perdão. Sintamos esse perdão na nossa vida. E digam todos comigo, Senhor Jesus, nós te aceitamos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor, e te aceitamos como Filho de Deus. Neste momento, nós nos tornamos também filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo e somos herdeiros das promessas de Deus. Todas as promessas de Deus estão à nossa disposição para nós tomarmos posse delas. O que creem, digo amém, digo glória a Deus. Eu trago uma meditação aqui hoje, um texto do Antigo Testamento, que é simplesmente especial para a gente aprender uma porção de coisa que muita gente tem dúvida, que muita gente entende errado, que muita gente entende de maneira completamente diversa da Escritura. O texto está no livro de 2 Crônicas, o segundo livro de Crônicas, no capítulo 25. Vamos explicar rapidamente o que é o livro de Crônicas. O livro de Crônicas é a história dos reis de Judá e dos reis de Israel. Nós temos aqui outro livro que chama o livro dos reis, que também tem o primeiro livro e o segundo livro. Crônicas tem o primeiro livro e o segundo livro. Ambos os livros, Reis e Crônicas, eles tratam da história dos reis de Judá e de Israel. E aqui, especialmente, nesse segundo livro de Crônicas, no capítulo 25, a Bíblia nos narra a história do rei Amazias. Deus colocou esse texto no meu coração, porque aqui nós vamos obter em 2 páginas uma série de ensinamentos muito importantes para o cristianismo. Vamos ver a história que diz assim: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Esse menino, Amazias, com 25 anos, assumiu o reinado, porque o pai dele, Joás, morreu, e ele então, como filho mais velho, assumiu o reinado. Olha como Crônicas registra a passagem dele como rei. Fez ele o que era reto perante o Senhor,
não porém com inteireza de coração. Toda vez que nós pensamos de fazer alguma coisa correta, toda vez que nós pensamos de fazer alguma coisa certa, alguma coisa boa, toda vez que nós pensamos em obedecer à Escritura Sagrada, se nós não fizermos isto com inteireza de coração, e vamos explicar o que é isso, Deus não releva, Deus não aceita. A inteireza de coração, a palavra inteireza já indica que significa inteiro. Deus só nos aceita de maneira inteira, de maneira total, integral. Deus não tomaria aquele quitute chamado amor em pedaços e nem aceitaria pedaços de amor. Deus, ele quer inteireza de coração, ele quer inteireza de tudo. Deus não aceita parcialidade, Deus não aceita a gente em pedaço, Deus não aceita uma parte de nós, Deus não nos quer em pedacinho, Deus nos quer inteiros. E aonde nós teríamos isto aqui na Bíblia? Se nós pegarmos o livro de Isaías, do profeta Isaías, que é o profeta maior que nós temos aqui, porque o livro dele é o maior, no capítulo 42, ele diz o seguinte, olha o que diz Deus. Deus diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem dividirei a minha honra com imagens de escultura. Então Deus não se divide, Deus não quer a nossa divisão, Deus não aceita parte de nós, Deus não quer nada que seja em pedaço. Olha o que ele diz: eu sou o Senhor. Ele não diz eu sou um dos senhores, eu sou o Senhor, único. Por isso não existe Nossa Senhora diante de Deus, porque ele diz eu sou o único Senhor, o único. Eu não aceito ser pedaço, eu não aceito ser parte, eu não aceito ser coisa de meio termo. Não, eu sou o Senhor. Esse artigo definido, o, significa que ele é único, ele é aquele, é o maior, não existe outro. Então, quando eu combato as doutrinas católicas, eu preciso combater esta, que chama Maria de Nossa Senhora. Quando Jesus diz, eu sou o único Senhor, eu sou o único Senhor, total, integral, pleno. E ele diz assim, este é o meu nome, e continua, e a minha glória, diz o Senhor, não a darei a outrem, e não divido esta glória, a minha honra, com imagens de escultura. Combato outra vez a Igreja Católica, quando coloca um altar, e nesse altar, ela coloca 20, 30 santos, desde cima até embaixo, e coloca no meio do altar um sacrarinho, uma casinha, uma caixotinha, onde diz que Jesus mora ali. Mas, meu Deus, por que prender o Senhor Jesus dentro de um sacrário, quando ele diz assim, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, todos os dias, presente dentro de nós, e ele diz, abre o teu coração que eu quero morar dentro de você, eu e o Pai vamos fazer morada dentro de você. Então eu sou um sacrário de Deus, todos nós que estamos aqui, quando queremos Jesus, nós somos um sacrário dele, ele está presente dentro de cada um de nós em maneira real. O sacrário da Igreja Católica é uma reminiscência do antigo véu que separava o santo do santo dos santos, porque até no santo podiam chegar os sacerdotes. No santo dos santos, que era separada por um grande véu, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano e ainda assim amarrado com uma corda na cintura, porque se ele viesse a falecer lá dentro, se ele tivesse um mal súbito, ninguém podia entrar lá para socorrê-lo. Então com aquela corda se puxava para fora. Vejam o Deus secreto, o Deus prisioneiro, o Deus trancado que tinham os judeus, porque eles trancavam, mas Deus socorria o judeu a todo instante, a toda hora. A mesma coisa faz a Igreja Católica, tranca o Jesus dentro de um sacrário, que só aí, diz eles, que está o Jesus real, e o Jesus que eles imaginam que está andando por aí é um Jesus fantasma. Mas nós, os evangélicos,
cremos na presença real de Jesus em todos os lugares, em todos os momentos, em toda a situação da nossa vida. E ele diz aqui que a glória dele ele não dá para ninguém. Quando ele diz que não dá para ninguém, ele não escreveu assim, exceto a Maria, exceto a São Francisco, exceto a São José, exceto a quem o Papa falar que é santo. Não, a minha glória eu não dou a ninguém. E diz assim, a minha honra eu não divido com quem quer que seja, muito menos com imagens de escultura. Isso é o que nós aprendemos aqui, e vejam bem, depois nós vamos ver por que é que Amazias perdeu a bênção de Deus. Vamos ler logo para ficar certo. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Pronto, acabou a vida de Amazias, acabou o reinado de Amazias. Por isso, meus amigos, preste bem atenção, por isso tanta doença nesse mundo, tanta dor, tanta enfermidade, tanta aflição, tanta angústia, tanta desgraça, tanta pobreza, tanta miséria, tanta depressão. Por quê? Porque deuses outros são colocados sobre as nossas vidas. E aí nós não contemplamos Deus com a inteireza de coração que Ele quer. Inteireza de coração. Vamos ver aonde é mais que Deus exige essa inteireza de coração. No livro de Lucas, nós temos aqui, quando Jesus é questionado, vamos sair agora do Novo Testamento, do Antigo Testamento, para nós passarmos para o Novo Testamento. Quando Jesus foi interrogado por um certo homem da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele era mestre da lei, esse homem, mas ele quer questionar Jesus, ele quer ver o que Jesus disse. E Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Você é da lei, então o que está escrito na lei? Aí o escriba respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Será que resta alguma dúvida ainda? Que cabe alguém ao lado de Jesus, junto de Jesus, roubando-lhe honra, roubando-lhe glória? Olha o que diz a lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então respondeu-lhe Jesus, respondestes corretamente, faze isto e viverás. Então Jesus deu aqui a receita máxima, para nós vivermos e para nós, obedecendo, nós temos uma vida cheia de vitória. É amar a Deus de todo o coração. O nosso coração não pode ser dividido com ninguém. E o que está escrito na Escritura Sagrada? Aquele que coloca o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, a sua esposa, o seu esposo, acima de mim, não é digno de mim e não obterá o reino dos céus. Deus não divide a gente com ninguém. Nós somos criaturas dele. E é por ele, com ele, para ele, que nós temos de viver inteiramente. Por isso que Amazias não teve o apoio de Deus no reinado dele, porque ele não amou Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Ele não teve a chamada inteireza de coração. É o que Deus existe. Aí continua o texto aqui. Uma vez confirmado no reino, nas suas mãos matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porque o pai dele foi assassinado pelos servos do rei. Porém os filhos desses servos ele não matou,
Mas fez segundo está na escritura da lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo assim: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto por seu próprio pecado. Aqui a Escritura Sagrada ensina uma coisa importantíssima, mas importantíssima, e que hoje muita gente não entende, e que hoje muita gente entende errado. É a chamada tal da maldição hereditária. Ou seja, aquela maldição que eu recebo porque o meu ilustre pai e minha ilustre mãe aprontaram. Então, por causa do aprontamento deles, eu vou pagar, eu vou morrer, eu vou ser condenado, eu vou sofrer pelo erro e pelo pecado do meu pai. Essa chamada maldição hereditária, que infelizmente tem muito pastor que atrai fiéis dizendo: venham aqui à nossa igreja, porque nós quebramos as maldições hereditárias. Isto é pataquada, isto é piada, porque maldição hereditária não existe. A Escritura Sagrada diz assim: cada um de nós responderá pelo seu erro, pelo seu pecado, pela sua transgressão. Eu não vou responder por transgressão com meu bisavô, com meu tataravô, com meu não sei o que de avô fez, aprontou lá atrás. Eu não vou responder por isso. Deus faz com que eu responda pelos meus pecados, pelos meus erros, e não pelos erros do meu pai, da minha mãe, de quem antecedente meu que tenha feito isso. Nem meus filhos vão responder pelos meus erros, nem meus netos vão responder pelos meus erros, nem meus bisnetos, que já tenho 3, vão responder pelos meus erros. Então, a maldição hereditária é uma piada. Nós não podemos pleitear isto, nós não podemos ensinar isto, nós não podemos acreditar nisto. Cada um é responsável pelo seu próprio erro. Aqui continua a Escritura Sagrada nos ensinando que quando a gente crê, deixa eu fazer uma observação. Por isso também a doutrina espírita é diabólica, porque ela quer incutir na minha cabeça, que o que está acontecendo comigo de ruim é porque eu ou alguém na outra vida, de qual eu me reencarnei, aprontou. Ora, mas eu não vou nunca pagar uma conta que eu não fiz, eu nunca vou pagar uma conta que eu não tenho certeza dela, eu nunca vou pagar uma conta que eu não devo. Se eu aprontei na outra geração, eu vou sofrer o castigo daquela geração, e não existe a tal da reencarnação para eu vir pagar uma pena. E quem acredita na reencarnação, gente, nega o sacrifício da cruz, nega a morte de Jesus, nega o sangue regenerador de Jesus, porque se eu preciso voltar aqui várias vezes para pagar a minha conta, então para que é que Cristo morreu? Para o espírita, Cristo morreu de tonto, Cristo morreu de bobão, Cristo morreu de alegre, porque o sacrifício dele não vale nada para aquele que é espírita, porque ele precisa voltar aqui para pagar a conta. Ele precisa voltar várias vezes para pagar a conta. Eu tenho a certeza que quando Cristo entregou sua vida na cruz por mim, quando ele derramou o seu sangue por mim, ele pagou todas as minhas transgressões, todos os meus pecados, todos os meus erros, tudo aquilo que eu fiz de errado, ele pagou. Se eu aceitar este perdão, eu estou perdoado e eu estou salvo. Quando eu não aceito esse perdão, quando eu não aceito esse sacrifício de Cristo, olha, não adianta eu reencarnar milhões de vezes que eu nunca vou pagar a minha conta, porque a conta dos nossos pecados, a conta das nossas transgressões, só é paga, preste bem atenção, só é paga com o sacrifício do sangue de Jesus e com o sacrifício dele na cruz. Tem santo que é santo porque viveu a vida inteira com um cinto cheio de prego por dentro para matar a sua carne, para feri-lo, para que na dor ele seja santificado. Gente, isso é bobagem, isso é um absurdo. Quem faz isto não aceita o sacrifício de Cristo. Diz: Cristo, eu vou voltar a dizer, Cristo morreu de alegre, de bobão, de tonto que foi. Não aceita a morte de Cristo. Aqueles que são cristãos de verdade sabem que o maior amor de Cristo por nós foi me entregar o seu sangue e a sua vida para a nossa salvação.
Então, nós temos de ver que a doutrina espírita é diabólica, porque ela não aceita o sacrifício de Cristo e não aceita o sangue de Cristo para nos regenerar, para pagar as nossas dívidas. E aqueles que se sacrificam, e aqueles que se surram, que se batem, e aqueles que ficam dormindo sob pregos, ficam dormindo em caco de vidro, para dizer que com isso eles vão obter salvação, coitados, vá dormir numa cama melhor e aceite Cristo. Aceite o sacrifício de Cristo por você, meu irmão. Aceite que Ele morreu por você. Aceite o sangue dele derramado a teu favor. E vá viver a vida abundante que Ele quer que você viva. Cristo não quer essas tonteiras aqui que muita gente faz. E aí continua aqui. O Amazias, ele foi lutar contra os edomitas. Os edomitas são os descendentes de Edom. Edom são os descendentes de Esaú. E, num determinado momento, ele viu que o exército edomita era muito grande. O que ele fez? Ele chamou o exército de Israel e pagou para o exército de Israel para ir lutar com ele. Pagou. Olha, vocês vêm lutar comigo, está aqui o dinheiro, vou comprar vocês, vocês vão lutar contra os edomitas junto comigo. Aí o profeta chega e diz para ele assim: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, o Senhor não é com os filhos de Edom. Porém vai só, age e sê forte, do contrário Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para te ajudar. Aí disse Amazias: mas o que eu vou fazer com o dinheiro que eu dei para esse povo todinho? Aí o profeta diz assim: muito mais do que isso, o Senhor pode te dar. Aqui nós temos uma lição extraordinária. Muitas vezes na nossa vida, nós nos socorremos de pessoas impuras, indignas, pecadores, desonestos, indecentes. Vivemos com pessoas que não respeitam Deus, que não têm nenhum amor por Deus. Nós vivemos com pessoas dessa natureza. E Deus não quer isto, porque Ele diz: eu sou forte, eu quero lhe dar o que você precisar, eu quero estar com você, eu estendo a minha mão, eu quero te socorrer. E a gente então, em vez de pegar-se na mão de Deus, e tanta gente canta aquela música, né? Segura na mão de Deus, pai, canta da boca para fora. Canta da boca para fora. Por quê? Porque na verdade não segura na mão de Deus e vai procurar socorro em redor dele, com pessoas impuras, pecadores, com pessoas desonestas, com pessoas indecentes, e muita gente coloca a sua vida na mão de pessoas dessa natureza, desse jaez. Coloca na mão de pessoas indignas o seu destino, coloca na mão de pessoas que não merecem o seu destino, faz uniões com quem não merece nada, com quem não pode, e Deus faz um aviso muito grande aqui na primeira epístola de Coríntios, aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo aqui, no versículo 11, diz Paulo: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, né, eu sou teu irmão, eu gosto de você, eu te amo, olha só que barbaridade. Aqui, seja impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Deus disse: não vos associeis com isto. E diz assim: com esses nem sequer comais. Olha a ordem que Paulo nos dá. Com esse tipo de gente que, eu sou teu irmão, eu te amo muito, eu quero o teu bem, eu quero o teu benefício, olha, eu quero ser o amor da tua vida, eu vou te dar amor em pedaços, não aceita. E diz assim: for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, o roubador. E ele diz assim: com esses nem sequer comais, nem sequer senteis à mesa com eles. A lei de Deus é muito clara. Aí tem gente que está ouvindo, está dizendo assim: mas o que é isso, gente? Então, por quê? Ué, mas veja as consequências. Eu se chamar aqui o depoimento de muita gente vai dizer: eu fiz uma sociedade, uma associação
de corpo, de alma, de tudo, com quem não merecia, com quem não me servia, com quem não era meu. Essa é outra coisa que Deus falou para ele. E aí, o que ele fez? Ele foi, deixou os edomitas de lado, foi e venceu os edomitas. E ele venceu com tal brutalidade, que ele matou 10.000 edomitas no campo aberto. E ele prendeu 10.000, e ele subiu no alto do rochedo, e de lá ele despencava os edomitas, e está escrito aqui, foram todos esmigalhados. Até aí era luta, até aí era guerra. Mas o que ele fez? Olha o que ele fez. Quando ele volta de lá, nós já lemos aqui hoje, quando ele volta de lá, o que ele traz? Ele traz os deuses dos edomitas, as imagens dos edomitas, e ele adora e ele queima incenso em honra dessas imagens. Eu quero mais um recado para o meu povo católico. Vocês já viram, na igreja católica, vocês já viram aquele turíbulo é aquele negócio de incenso, aquele negócio que tem brasa, aí você joga ali aquela substância e faz aquela fumaça, e o padre vai em frente de Maria, né? E incensa Maria. Aí vai em frente de São Francisco, incensa São Francisco. Aí vai em frente de São Benedito, incensa São Benedito. E quando o Papa morreu, esse último, nossa, o que foi de incenso? O Papa morto, cadáver, sem vida, dormindo, né? Um incenso para ele. Deus disse, olha só o que o profeta disse para Amazias. Sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não destes ouvido ao meu conselho. E daí para frente, a vida de Amazias foi só derrota, a ponto de ele ser vencido por Joás, que era o rei de Israel, e vencido por Joás, ele foge e ele vai atrás e mata o Amazias, de forma vergonhosa, ele mata Amazias. Então vocês vejam bem, a consequência de quem não ama Deus de inteiro, de quem não ama Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de toda a sua vida. Deus quer a nossa vida por inteiro, inteireza de coração. Tenho certeza que muita gente pode estar meditando agora aqui. Será que a minha vida não está essa derrota? Será que a minha vida não está esse problema? Porque eu não amo a Deus com a inteireza do meu coração? Ah, mas eu vou na igreja no domingo à tarde. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Fica para quem? Ah, fica para minhas novelas, né? Fica para minha bagunça nos barzinhos, né? E o meu funk no sábado, como é que fica? Né? E o meu funk, como é que fica? E o meu encontro, né? Não é encontro matinal com Deus, e meu encontro noturno com os impuros, com os roubadores, com os indecentes, com aquele que Deus não quer. Então faça uma meditação, vê se a sua vida não está endegringolada, se a tua vida não está roendo, porque você não entregou a Deus a tua vida na inteireza do coração, integralmente, sem deixar nenhum pedacinho para ninguém. Vê se isso não está acontecendo na tua vida. Faz essa meditação e veja o seu passado, quantas vezes você desobedeceu a Deus e foi fazer associação com quem não merecia, com quem era impuro, com quem não valia nada, com quem não podia te socorrer, com quem não estava dentro desse aqui. E quantas vezes você hoje não almoça e não janta com impuros, roubadores, avarentos, pessoas que estão longe do convívio com Deus. Isto é um motivo de meditação. Pense bem, a palavra é dura, mas a palavra é de sucesso para quem quiser ter uma vida inteiramente de sucesso e de vitória em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digo amém, digo glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor Jesus agora que Ele nos dê a graça de nós entregarmos a Ele a nossa vida de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Inclinemos a nossa cabeça e vamos pedir ao Senhor Jesus que Ele nos dê esta fé, esta confiança, esta coragem, e nós entregarmos a Ele a nossa vida integralmente, colocá-lo acima de todas as coisas, colocar Jesus em primeiro lugar.
Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, faz com que nós tenhamos a inteireza de coração para ti, Senhor Jesus, inteiramente para ti, que nós dediquemos a nossa alma, o nosso coração, as nossas forças, o nosso entendimento, todo ele para ti, Senhor Jesus, para que nós possamos ter uma vida de vitória em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E nos livre de todo mal, Senhor. Porque teu, Senhor, só teu, é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? E vamos nos ungir, porque a unção quebra todo julgo, gente. E daqui um pouquinho nós vamos começar a responder as perguntas dos internautas, daqueles que estão nos ouvindo e daqueles que vierem nos ouvir. Vamos ouvir as perguntas e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ensine a verdade para nós respondermos a verdade a todos aqueles que estiverem nos ouvindo. Em nome do Senhor Jesus.